Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Então, desde a época de escola eu já notava, né, que eu era diferente. Eu brincava mais com meninas, eu tinha assunto mais com as meninas, não tinha muito, né, esse envolvimento, essa amizade com meninos. Mesmo eu tendo brincadeiras, né, brincava assim de carrinho, jogava bola, rodava peão, empinava pipa, mas eu também gostava de brincar com brincadeiras de meninas. E eu fui notando que ao longo do tempo aquilo foi aflorando, sabe, dentro de mim. Então eu pude perceber essas mudanças ao longo da minha vida, na escola, o meu comportamento. Só que eu não tinha certeza o que era aquilo, que era muito novo naquela época não tinha, vamos dizer, essa identidade de gênero, só existia na biologia o homem, a mulher. O homem nasceria, procriaria como a mulher, e era isso que a gente aprendia na escola, né? Então eu fui crescendo dessa forma, e as crianças de fora, né, foram observando e já foram tendo aquele preconceito, né, colocando apelidos, tentando me menosprezar, tentando me tirar das brincadeiras, não me incluindo, né, por saber que eu era diferente. Ou seja, os de fora já sabiam, mas eu mesmo não sabia quem eu era por dentro, né? Eu tinha aquela dúvida, eu não me aceitava ainda, ou eu acho que eu também não sabia o que era aquilo que eu estava sentindo. E foi quando, ao ficar mais velho, na minha adolescência, eu comecei a ter mais certeza, né, de que eu gostava, né, que eu gostava de meninos. Então, aquilo para mim vamos dizer, acabou o meu mundo, porque eu não queria ser diferente, eu queria ser como os outros meninos, eu queria ser como meu irmão, poder namorar, me casar, ter filhos. Então, o maior preconceito assim que eu passei não foi só fora na escola, mas sim foi dentro de casa, né? Com a mãe, né? Com minha mãe que me criou, que cuidou de mim. Não soube, né, ter essa conversa, ter esse diálogo, conversar, tentar entender o que eu estava sentindo, o que eu me interessava. Não, só foi, vamos dizer, um olhar de julgamento, aquele preconceito que eu sofria fora, eu comecei a sofrer também dentro de casa, com os meus familiares. Então eu tive essa adolescência muito difícil, e onde eu encontrei o meu abrigo mesmo realmente foi na comunidade. Eu tinha uma família, vamos dizer, estruturada, vivíamos muito bem, eu morava em apartamento, meu pai tinha carro, tinha empresas, minha mãe era sócia, então eu tinha uma família estruturada. Ao longo da vida, meu pai se envolveu com uma outra pessoa, nós tivemos percas, vivemos, vamos dizer, chegamos, né, ao fundo do poço, perdemos tudo. E mesmo sofrendo tudo aquilo, eu sofria algo além daquilo, que era o preconceito, né? Então tinha essa dor de ver minha família se desestruturando, e além de tudo eu sofrendo aquele preconceito, né, que não podendo ser quem realmente era, né? Então foi onde eu tive essa oportunidade de ir para as comunidades, de ir para as favelas, me envolver, né, com más companhias, né? Infelizmente foram essas pessoas que me abraçaram, que me acolheram, que naquele momento, né, eu achava assim que estava sendo abraçado, mas não, né? Foi quando comecei a conhecer drogas, bebidas, cigarro, e aquilo foi, vamos dizer, o que me tirou, vamos dizer, daquele meu problema que eu estava vivendo. Então, o uso de drogas, bebidas, fumação de cigarro, aquilo ali tirava, vamos dizer, eu daquele estado que eu vivia de dentro da minha casa. Então eu queria fugir daquilo, eu queria, vamos dizer, não estar vivendo aquele momento. Então foi essa oportunidade que eu encontrei nas favelas, nas comunidades, na noite. Então eu já vivi essa adolescência conhecendo, vamos dizer, um mau caminho, um caminho pior, porque dentro da minha própria casa eu não tinha essa estrutura. Minha mãe não soube me acolher, não soube me ouvir, não soube me orientar. Preferiu, vamos dizer, agir como as demais mães agiam na época, né? Eu vivia ali na época dos anos 2000, então era algo assim que era pouco falado na televisão, não tinha rede social, não tinha, vamos dizer, essa rede de apoio, de contato. Então tinha muito preconceito nessa época. E eu acho que o meu fundo do poço maior
foi quando eu comecei a entrar em depressão, quando eu comecei a ter pensamentos ruins contra mim mesmo, quando eu comecei a me automutilar. Tenho algumas cicatrizes ainda em meus braços, que ficaram até hoje. Comecei a me automutilar muito cedo, logo ali na entrada, na minha juventude, né, saindo ali da adolescência. E eu fazia aquilo como forma de alívio. Dentro de mim tinha aquela tristeza, aquele vazio por não ser aceito. Então eu tive esses cortes, essa automutilação, eu comecei a me deprimir, a não querer sair de casa. Foi quando eu fui procurar ajuda, né, do psiquiatra, que todo mundo falava, você precisa procurar uma ajuda médica, um psiquiatra. Procurei um consultório e ele falou que ali eu estava entrando num processo de depressão, que eu deveria tomar medicação, tudo, e foi quando tive o meu primeiro contato, né, com medicações. E 3 dias após aquilo eu tive a minha primeira tentativa, né, de suicídio. Tomei ali quase uma cartela cheia, né, de comprimidos e fui parar no hospital já desacordado, assim. Eles tentaram fazer lavagem estomacal, nem me lembro muita coisa, né? Só me lembro de meu corpo esquentar muito, pegar fogo, me sentia como se meu corpo tivesse realmente muito quente, sabe? Pegando fogo. Não sabia explicar o que eu estava sentindo ali naquele dia. Eu achava realmente que seria meu último dia de vida, que ali eu ia morrer, que ali ia colocar o fim na minha dor. Não foi só dessa vez, foi outras vezes também. Eu tive outras tentativas de suicídio com medicamento, fui parar internado em clínica. Eu, sem saber, acordei numa clínica de reabilitação psiquiátrica do convênio, onde tinha outras pessoas ali doentes, que gritavam, surtavam. Era uma loucura, um filme de terror. Isso só foi piorando, fui começando a ter insônia, síndrome do pânico, ter medo de sair de casa. Comecei a ver vultos, ouvir vozes, aquelas vozes horríveis que ficavam falando para eu me matar, para eu tirar minha vida, que eu não era importante. Eu via vultos, né? Eu via como se fossem espíritos assim, né? Era um vulto preto que sempre tentava ali me matar, tirar minha vida durante a noite. Eu tinha que dormir à base de remédios para que eu não visse aqueles vultos, né? Então eu vivia totalmente um pedaço do inferno na minha vida. E a única ajuda, assim, que eu pude encontrar na realidade foi através da igreja, né? Eu comecei a assistir ali na televisão, comecei a ver testemunho de pessoas e eu resolvi dar essa chance, né? Mesmo eu tendo toda essa diferença, assim, vamos dizer, eu não quis saber o que eu era, o que eu deixava de ser. Eu era ali a última porta que tinha que bater, assim eu pensava. Então eu fui, eu entrei ali naquele dia na igreja, eu comecei a frequentar ali aqueles cultos, a partir disso levei todas as minhas medicações que eu tomava naquela época, entreguei lá, deixei de tomar medicação, comecei a fazer o tratamento ali, né, que eles ensinavam, e através daquilo eu consegui realmente, né, vamos dizer, me libertar daquilo. Eu via que aquilo também tinha uma origem, né, por trás espiritual. Então eu consegui entender que aquilo não era só algo físico, tinha algo espiritual também por trás. Então ali foi a oportunidade também que eu encontrei de me ver livre, né, livre da depressão, livre dos cortes. Hoje só tem cicatrizes, hoje não tem mais nenhuma marca no meu corpo. Hoje eu não penso mais em tirar minha vida. Hoje eu durmo a noite toda, não tenho insônia, não tenho síndrome do pânico. Hoje eu amo a vida, hoje eu amo viver. Então, é disso que eu pensei, por que eu não posso fazer algo para ajudar outras pessoas? Porque eu, Maurício, como uma pessoa LGBT, eu não posso fazer um trabalho que eu possa estar trazendo aquilo que eu vivi para outras pessoas. Porque eu não pude ter isso dentro da minha casa, não pude ter uma conversa, não pude ter um diálogo. Então, a partir da minha fase adulta que eu fui aprendendo a isso. Hoje, infelizmente, minha mãe não é mais viva, ela já faleceu, já tem 3 anos. A partir do falecimento dela, eu pude, vamos dizer, sair definitivamente, né, do armário, mostrar para minha família, mostrar para o mundo quem eu sou de verdade. Pude me casar, pude realmente viver o que eu era, né? Hoje eu não frequento mais igreja, sou desigrejado, mas eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a ter fé, eu aprendi
como assim ser aceito, né, por Deus, mesmo sendo a pessoa diferente que eu sou. Eu aprendi que Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu não preciso fingir, usar uma máscara, uma aparência. Então aí que nasceu o trabalho da ponte. Nós criamos essa ponte para conectar pessoas, para que ela venha ter uma transformação de vida, assim como eu tive. Eu tive pessoas que foram ponte na minha vida, que me tiraram daquele estado de tristeza, de depressão, e me levaram para o estado melhor de vida, onde eu pude ter alegria, onde eu pude ter vontade de viver, onde eu pude ter oportunidades. Hoje eu não só sou livre, mas eu também tive oportunidades de estudar, de ter conhecimento, fazer cursos. Hoje eu exerço uma profissão de liderança dentro de um varejo. Hoje eu estou também desenvolvendo minha própria empresa. Então, eu tenho hoje, assim, vamos dizer, muitas coisas boas para falar. Eu tive realmente uma transformação. Então, é essa transformação que a ponte quer trazer para você que está nos ouvindo. A ponte, ela nasce como esse trabalho de trazer essa união de pessoas, trazer esse grupo, esse coletivo, né, para desenvolver a sua mente, para ter esse desenvolvimento humano, tanto na área emocional, na área física, na conexão também entre seus familiares, trazer também oportunidades de estudo, de emprego, de novos negócios. Então é para isso que a gente nasce. Hoje eu não só faço um trabalho para o público específico LGBTQIA+. Hoje a gente faz um trabalho para o público em geral. Nós abrangemos todo o público. Então a ponte, ela serve para você que quer ter a oportunidade de aprender coisas novas, para você que quer pertencer a algum grupo, se sentir acolhido. Hoje nós costumamos fazer até a marca, né, simbolizando a ponte, né? Então isso tem sido motivo de grande alegria, né? Poder estar ajudando outras pessoas, assim como um dia eu fui ajudado, assim como um dia alguém me ouviu, alguém acreditou em mim de verdade. Então esse é o trabalho da ponte, conectando hoje, transformando amanhã. Então esse é o objetivo, transformar, a pessoa chegar de um jeito e sair de uma outra forma. Então, hoje eu me considero sim uma pessoa feliz, eu passo por problemas, né, como todo mundo passa no dia a dia, mas eu consigo olhar com outros olhos, eu consigo enxergar a vida de uma forma positiva. Então, esse é o trabalho da ponte. E se você quiser saber mais, comente, procure saber quem somos nós, quem são os embaixadores, a liderança, e faça parte também da ponte. Nós estamos aqui para te ajudar. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei.